Olá, 13 de novembro de 2019. Confira alguns dos destaques do Bom Dia Maranhão de hoje, que já está no ar. Chega a quase 50 o número de casos de feminicídios registrados este ano no Maranhão. Em Imperatriz aumenta os registros de roubo e furto de motos. Mais de 250 motocicletas já foram roubadas no município. Em Caxias, altas temperaturas provocam busca no comércio por climatizadores. E ainda na capital São Luís, continua o julgamento dos acusados do caso Ana Clara. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Bom Dia Maranhão já no ar, aqui pela TV Difusora. Hoje, 13 de novembro de 2019, 13 de novembro, dia da gentileza, né? Eu agradeço a gentileza aí da sua companhia, a gentileza da sua audiência. Um ótimo dia para todos. Gentileza que gera gentileza, né? Um ditado que deve ser muito praticado pelas pessoas para a gente ter uma vida melhor, viver em uma sociedade melhor, não é isso? Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente fica até às 8 horas da manhã aqui pela TV Difusora no Bom Dia Maranhão, levando muita informação. A gente vai falar sobre trabalho e emprego, essas mudanças que estão acontecendo, também o incentivo ao jovem no mercado de trabalho aqui no estado do Maranhão, um programa novo também aí para incentivar a inserção aí, o ingresso de jovens de 19 a 29 anos de idade no mercado de trabalho. Também algumas mudanças que estão acontecendo, a gente vai passar dicas. A gente está no período de fim de ano, muitos empregos temporários, né, que estão sendo ofertados. A gente vai passar dicas para que esse emprego temporário, você que conseguiu um emprego, se transforme em emprego fixo e você já comece um ano de emprego novo. Tem também casos de crimes, a gente vai continuar repercutindo essa situação do júri que acontece no município de São José de Ribamar, envolvendo 5 réus que são citados aí como suspeitos em envolvimento aí no crime que resultou na morte da menina Ana Clara. O julgamento acontece, mas já está encerrando. Daqui a pouco, inclusive, o Silvão vai trazer novidades no nosso quadro de segurança. Daqui a pouco tem novidades a respeito desse caso, desse julgamento e várias outras informações de todo o estado do Maranhão. Agora, 7 horas e 2 minutos, a gente já começa a edição de hoje, depois de passar essas notícias principais e também falar dessa questão da importância da gentileza na nossa vida. Vamos falar de pontos importantes, mostrar o trânsito aqui na capital São Luís, pontos importantes de movimentação do trânsito aqui em São Luís. A gente começa com a Avenida Jerônimo de Albuquerque, aquela câmera localizada ali no Roque Santeiro, nas proximidades do bairro do Angeli, onde o trânsito já está bem intenso. A gente chama a atenção para aqueles veículos que estão saindo ali, para entrar ali no acesso à Avenida Jerônimo de Albuquerque, para que tenha cautela, tanto de um lado quanto do outro, né? Essas ruas, a gente sempre pede prudência, né? A atenção das pessoas, para quando for aí pegar, acessar uma avenida de maior movimentação, que tenha um pouco mais de tranquilidade, que enxergue bem, que tenha prudência para verificar se pode de fato entrar para não ocasionar algum tipo de acidente, que isso aí vai atrapalhar com certeza o dia de todo mundo. Mas nesse momento o trânsito está bem intenso já na Avenida Jerônimo de Albuquerque, principalmente no sentido ali Angelim, bairro do Bequimão, no outro sentido um pouco mais tranquilo. Vamos para outro ponto aqui em São Luís, agora para a região central da cidade, ali na descida, na câmera localizada na Guaxenduba, acesso ali à Praça Deodoro, a região central da cidade também, subindo ali, acesso ao bairro do Monte Castelo, Avenida Getúlio Vargas e também ao bairro do Canto da Fabril, já aqui na altura do bairro da Camboa. Trânsito neste momento também já considerado bem intenso, né? Fluxo já intenso, nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de imprevisto, mas o trânsito já é bem intenso aí também na região central da cidade, logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A gente segue para outro ponto aqui da capital São Luís, neste momento, pouco mais de 7 horas da manhã. Agora a gente vai para a área Itaquibacanga, Avenida dos Portugueses, um dos braços da BR-135, no sentido ali quem vai para a área Itaquibacanga, no acesso à área Itaquibacanga, área aí muito populosa aqui da capital São Luís, trânsito bem mais tranquilo. Na saída ali de quem sai da área Itaquibacanga com destino aqui à Avenida Vitorino Freire, área do Anel Viário, outros bairros aqui para a área central de São Luís, trânsito um pouco mais intenso neste momento, mas não vai enfrentar nenhum tipo de dificuldade quem estiver transitando pela Avenida dos Portugueses, neste momento ali nas proximidades da Universidade Federal do Maranhão. Avenida Professor Carlos Cunha, acesso à Ponte Bandeira Tribus, inclusive teve um assalto aí ontem, né? Movimentação a gente percebe bem tranquila, daqui a pouco a gente vai seguir repercutindo esse assalto que aconteceu ontem aqui na capital São Luís,
que resultou na morte de um bandido. A gente vai trazer daqui a pouco essa informação mais detalhada, mas mostrando o trânsito neste momento. Trânsito já intenso, principalmente no sentido quem sai ali, quem deixa o bairro do Jaracati com destino à área central da cidade. Trânsito já bem intenso na ponte Bandeira-Tribuse. Tá aí 4 pontos aqui de São Luís, a gente fazendo essa prestação de serviço logo nas primeiras horas da manhã. Em 4 pontos aqui da capital maranhense. Você que daqui a pouco vai sair de casa para saber como é que está a situação, pelo menos nesses 4 pontos que a gente mostrou. Está bem tranquila, fluxo normal de veículos, pouco mais intenso em algumas localidades, mas sem nenhum tipo de imprevisto, acidente, felizmente. A gente pede prudência, atenção e tranquilidade no trânsito para as pessoas, o que é mais importante para garantir a segurança. E olha, tem aumentado em todo o estado casos de roubos e furtos de motos. É um crime comum, infelizmente, desde o início do ano. Na cidade de Imperatriz, mais de 250 motocicletas já foram roubadas. Acompanhe na reportagem de Isabel Gomes. Nas mãos, Jéssica tem o boletim de ocorrência e as fotos da moto furtada no início deste mês. Trancou a moto, estava travada, a gente verificou e por volta das 7 horas da manhã de terça-feira a gente abriu a porta, estava o lugar mais limpo. A moto já não estava. De acordo com a Polícia Civil de Imperatriz, no plantão central, de janeiro deste ano até agora, foram 262 motos roubadas. No levantamento foi contabilizado também que nesse mesmo período foram 124 motos recuperadas, representando 60% de veículos recuperados. O maior número de furto e roubo aí na cidade de Imperatriz região realmente é de motocicleta. Tanto é por ter um mercado mais fácil e mais fácil também de se esconder, de escapar de blitz e tal, da polícia em si na hora da perseguição. Em comparativo com o ano passado, realmente teve sim um decréscimo. A Polícia Militar ajuda na recuperação desses veículos, identificando por meio de denúncias anônimas o paradeiro da moto que foi furtada ou roubada. De acordo com o setor de comunicação do 3º Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz, no mês de outubro deste ano foram recuperadas 30 motos na área do 3º BPM. Em Imperatriz, de acordo com dados do Detran, Departamento de Trânsito do Maranhão, são mais de 57 mil motocicletas na cidade, representando 37% da frota total de veículos. Pois é, muita moto roubada e é um veículo que é muito utilizado hoje em dia no interior do estado, aqui na capital São Luís, as motocicletas, e infelizmente são muitos casos aí também de roubos e furtos. Os bandidos acabam utilizando para praticar outros roubos, para desmanches também, para outros tipos de crime, e a polícia tem trabalhado aí para, pelo menos, prevenir essa questão desses assaltos. Olha, na cidade de Caxias, região dos Cocais, as altas temperaturas têm provocado uma corrida às lojas de departamento em busca de climatizadores. A reportagem é de Paula Menezes. O calorão em Caxias vai além da sensação de clima abafado. Desde setembro, quando é comum iniciar o período mais quente do ano, já registrou várias vezes a temperatura superior a 40 graus. A máxima pontua nos termômetros 38 graus, número considerado razoavelmente baixo. À tarde, o horário considerado crítico, o incômodo provocado pelo sol, não há sombrinha e protetor solar que ajude. Eu praticamente venho sem sombrinha, assim, não uso protetor solar não, venho mesmo na fé, né? Porque o calor tá um calorzão tremendo, mas não tem tempo para botar sombrinha não. Esse tempo está muito quente, né? Então a gente tem que se proteger com a sombrinha ou com um chapéu. De alguma maneira temos que nos proteger. Há quem evita sair de casa nesse período. A movimentação no comércio central também fica bem pequena. A diferença de manhã para tarde diminui 50%. Por causa da quentura, que é muito quente. E eu não suporto. Tem dia que eu consigo trabalhar aqui só até meio-dia. Meio-dia à tarde eu caço algum banho aqui de Caxias, que o calor está insuportável. O tempo tórrido, quente e seco também está refletindo uma mudança ruim no descanso dos caxienses. Um cochilo no horário do almoço ficou mais difícil e à noite para pegar no sono. Se não tiver ar-condicionado, ele nem dorme. Não dorme, fica suando, aí tem que ir lá no banheiro, tomar banho, voltar e é uma dificuldade. Logo eu, o problema que tem um problema respiratório, mais dificuldade encontra. Daí então, a ideia de que os eletrodomésticos, como climatizadores e ar-condicionados, não sejam mais luxo,
e sim necessidade. O que a gente percebe é que a cada ano parece que está esquentando mais, né? E normalmente nessa época o cliente sempre procura mais esses produtos, né? Ventilador, climatizador de ar, ar-condicionado. Eu posso até te dizer que hoje um ar-condicionado deixou de ser um luxo, né? E sim uma necessidade, porque o calor realmente está muito intenso. Pois é, quase 40 graus, né? E agora a gente vai acompanhar aqui no Bom Dia Maranhão como fica o tempo para hoje na cidade de Caxias e em outras regiões aqui do estado do Maranhão, município de Caxias, que a gente acompanhou na reportagem agora. Previsão para a cidade de Caxias para esta quarta-feira, céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva. Vai ter muito calor mais uma vez na cidade de Caxias, viu? Mínima de 25, como a gente disse, quase 40 graus em Caxias, a máxima pode chegar a 38 graus. Em Imperatriz, céu claro, parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco isolado. Ainda durante esta quarta-feira, pelo menos aí uma chuva isolada, uma pequena chuva lá no município de Imperatriz, mínima de 24, mas temperatura bastante elevada também, a máxima pode chegar a 36 graus. Pinheiro, região da Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado a claro e possibilidade também de chuvisco isolado durante a tarde. Mínima de 23, máxima de 35 graus lá na cidade de Pinheiro, região da Baixada Maranhense. A gente segue acompanhando a previsão do tempo para esta quarta-feira em outras cidades aqui do estado do Maranhão. A gente começa com Codó, previsão para esta quarta-feira de céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva. Os termômetros devem oscilar e Codó também bem calor, viu? 24 até a máxima de 40 graus, batendo os 40 graus no município de Codó. A previsão para esta quarta-feira, também por lá o pessoal deve aí comprar bastante climatizador, ar-condicionado, utilizar a sombrinha, protetor solar. Seguimos aqui com a previsão do tempo. Carolina, céu parcialmente nublado a claro e sem probabilidade de chuva para esta quarta-feira. Mínima de 25, também calorão lá no município de Carolina, assim como Codó. A máxima pode chegar a 40 graus. Para finalizar, a nossa capital maranhense predomina para esta quarta-feira céu parcialmente nublado a claro e sem probabilidade de chuva para esta quarta-feira. Em São Luís, mínima de 26, máxima de 31 graus. Está aí muito calor em boa parte do Maranhão, na verdade, maior parte do estado, com muito calor para esta quarta-feira, aí beirando os 40 e até atingindo os 40 graus aí de máxima. E olha, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória acabando com o seguro obrigatório de veículos, o DPVAT. Aqui na capital São Luís, a mudança dividiu opiniões. De acordo com a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, as coberturas serão válidas até o último dia desse ano. A partir de 1º de janeiro de 2020, as indenizações não serão mais pagas. O governo federal alegou que as pessoas, além da indenização, teriam a assistência do SUS, né, de forma ampla, e também indenizações, talvez o seguro por invalidez ou por morte, dependendo do caso, através do INSS. E então também alegou as questões de fraude, de burocracia, dificuldades dos pagamentos para a extinção do DPVAT. A alegação do governo federal é que, por meio dessa medida provisória, será possível combater fraudes e conter gastos com o pagamento do seguro por parte do setor público. O fato é que a decisão irá impactar principalmente as pessoas com menor poder aquisitivo. A Constituição Federal diz que o presidente tem essa prerrogativa de editar uma medida provisória já com força de lei, então publicado hoje já tem força de lei, porém tem até 120 dias para o Congresso vetar ou sancionar, concordar com os termos da medida provisória e ela se tornar a lei definitiva. O seguro DPVAT é um benefício que pode ser solicitado em caso de acidente de trânsito e que é utilizado principalmente para arcar com despesas médicas e tratamentos. Cerca de 45% dos recursos obtidos por meio do seguro DPVAT são direcionados ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, o fim do seguro pode significar ainda a precarização do atendimento ofertado pelo SUS. Quando você diminui esse financiamento, a gente tem que tomar muito cuidado com a piora do atendimento. Nós já estamos trabalhando o Brasil inteiro, né, no limite, com condições não muito boas de material, de equipamento, de equipes médicas, de especialistas. Quando você diminui o financiamento, a tendência é que se piore a qualidade desse atendimento e ele fique mais ainda precário do que já está. Mais do que nunca, motoristas, motociclistas e pedestres terão que redobrar a atenção para não se tornarem vítimas de acidentes. Você, primeiro, se habilitar,
cumprir o Código de Trânsito, usar os equipamentos de proteção se for motociclista, usar cinto de segurança se for um condutor de outro veículo e dirigir com muito cuidado, dirigir defensivamente, protegendo pedestres, ciclistas, que são a parte mais vulnerável do trânsito. Pois é, o que a gente espera é que não seja utilizado, né, a questão do DPVAT, que é justamente por conta de acidentes de trânsito, mas a gente tem que lembrar que parte desse dinheiro é destinado justamente para a saúde, para o SUS, que já sofre aí com a perdas de verbas, e é saúde, né? Saúde é prioridade. Agora, 7h14, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Agora uma notícia preocupante. Já chega a quase 50 o número de casos de feminicídios registrados neste ano no estado do Maranhão. A maior parte das mulheres vivia no interior do estado e não denunciou os agressores. O problema é que está sendo discutido novamente aqui na capital, São Luís. 12 anos de relacionamento e inúmeras situações de agressões físicas e verbais. Esta vítima nunca denunciou o ex-companheiro, mesmo quase perdendo a vida. Depois da última agressão, que eu ainda hospitalizada e ele continuava fazendo os mesmos erros. E um dia no hospital, eu acho que foi um deslize ou foi mesmo caso pensado dele, ele me ameaçou, apertou minha mão e falou assim: se eu for preso, eu mando te matar de lá. Uma realidade de milhares de mulheres. Um sentimento que tirou a vida de 47 delas no Maranhão só este ano. Em quase 100% dos casos de feminicídio no Maranhão, a vítima não procurou a polícia, principalmente por causa desse medo. A maioria delas está no interior do estado, devido à precariedade na rede de atendimento a essa vítima. A rede de articulação no interior do estado ela é bem menor. Não há a quantidade de organismos especializados que na capital, por exemplo, tem. Né? Há uma naturalização da violência, uma naturalização das relações abusivas, há uma naturalização do que é o papel da mulher, de qual é o papel dela na sociedade, dentro da família, no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar. Então, por essa naturalização, por essa cultura em que ela está inserida, aquelas situações de violência acontecem e as pessoas acham que aquilo ali faz parte do cotidiano e faz parte da vida. 32 agressores já foram presos no interior e 6 ainda estão foragidos. Dos 9 casos registrados na Grande Ilha, 7 suspeitos também foram presos e 2 cometeram suicídio. O número de feminicídio até agora já é maior do que o total registrado de todo o ano passado. Os dados foram apresentados pela Casa da Mulher Brasileira durante a 3ª Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. Precisa começar a repensar esse formato que a sociedade tem feito determinadas imposições aos homens e às mulheres e fazer com que a sociedade não aceite mais essa violência que tem resultado no feminicídio. Então, são ações de prevenção, trabalhando nas escolas, a questão da educação, nas comunidades, para que a gente possa fazer com que as futuras gerações não sofram tantas violências, assédios, estupros, feminicídios, como tem acontecido nos dias de hoje. Pois é, e a gente lembra que ainda dentro da programação da semana, hoje, quarta-feira, tem um ato show aí, dentro da programação da semana de combate e prevenção aos casos de feminicídio, tem um ato show que será realizado na Praça Nauro Machado, hoje, quarta-feira, na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico aqui da capital, São Luís. Confira agora o nosso giro de notícias. Uma tartaruga marinha foi encontrada com vida por pescadores no último domingo na ilha do Curupu, no município de Raposa. O animal teria ficado preso em um espaço que serve de armadilha para a pesca. E como você pode perceber pelas imagens, a tartaruga foi solta minutos depois no mar da região. Quase 9 meses depois de ser oficialmente proposta pelo governo, nesta terça-feira, deputados e senadores em uma sessão conjunta do Congresso Nacional promulgam a reforma da Previdência. O texto altera regras de aposentadorias e pensões para mais de 72 milhões de pessoas, entre trabalhadores do setor privado que estão na ativa e servidores públicos federais. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o acordo que permite a participação dos Estados Unidos em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O projeto segue para o plenário com pedido de urgência aprovado pela comissão. O projeto de decreto legislativo ratifica o texto do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos, assinado em Washington em 18 de março deste ano. As negociações foram conduzidas pelos Ministérios das Relações Exteriores, da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação.
E no próximo bloco, Polícia Civil apresenta acusado de ter participado do crime que resultou na morte de padeiro na ilha do Jacami. Os destaques da segurança com Silva Alves. E mais, o governo federal anuncia programa para estimular contratação de jovens entre 19 e 29 anos de idade. Aqui no estúdio eu recebo a auditora do trabalho, Mônica Damos. Agora 7 horas e 19 minutos. A gente segue para o intervalo mostrando imagens aí da Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga, trânsito bem intenso, como a gente já mostrou agora há pouco, principalmente para quem deixa a área Itaquibacanga com destino aqui à parte central da cidade. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e agora a gente mostra outros 4 pontos aqui na capital São Luís, de trânsito também. Agora há pouco a gente mostrou como é que estava o trânsito em 4 pontos aqui da cidade, agora a gente mostra outros 4 pontos aqui na capital maranhense, começando ali pela Ponte do São Francisco, acesso à Avenida Beira-Mar, trânsito já bem intenso, fluxo bem intenso de veículos, principalmente as 2 faixas ali para as pessoas que deixam a Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco, aqui para a área central da cidade, na subida da Rua do Egito, também indo ali em direção ao centro histórico, o trânsito já bem intenso. Neste momento, no outro sentido também, um fluxo já grande de veículos, mas uma movimentação bem menor, as pessoas que deixam a Avenida Beira-Mar, trânsito tranquilo neste momento, mas já com fluxo mais intenso, agora já por volta aí, se aproximando das 7h30 da manhã, a gente sabe que o trânsito, o tráfego de veículos aumenta. Vamos lá para a rotatória ali da Daniel de Latouche, interseção ali com a Avenida dos Holandeses. As pessoas que deixam ali os bairros do Araçagi, Olho d'Água, a gente já sabe. É uma tendência, já um costume aí que a movimentação já é muito grande, as pessoas que deixam esses bairros, essas áreas mais distantes aqui da região central da cidade, ali dos municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar, aqui na capital São Luís, o bairro do Olho d'Água também, parte do Araçagi. Trânsito já bem intenso, com destino aqui ao bairro do Calhau, tráfego de veículos já bem intenso ali pela Avenida dos Holandeses. Neste momento, as pessoas têm que ter tranquilidade para evitar qualquer tipo de problema ali na interseção entre a Avenida dos Holandeses e também a Avenida Daniel de Latouche, 2 avenidas importantes aqui da capital. Vamos para outra importante avenida aqui de São Luís, que é a Avenida Guajajaras, interseção ali com a Avenida Lourenço Vieira da Silva, com destino ali ao bairro da Cidade Operária, por exemplo. Trânsito neste momento bem tranquilo, o sinal acabou de abrir ali para as pessoas que vão em direção à Avenida Lourenço Vieira da Silva, mas seguindo aqui pela Avenida Guajajaras, trânsito também está bem tranquilo. Neste momento, quem for passar neste ponto da cidade não vai encontrar nenhum tipo de problema. As pessoas ali também atravessando, a gente percebe o pedestre atravessando ali com tranquilidade, com segurança, que é o que a gente sempre pede também. Vamos agora para outro ponto da cidade agora neste momento. A gente segue agora para a rotatória do São Francisco. A gente percebe, né, na rotatória do São Francisco tem uma característica bem comum, que é a movimentação também de pedestres, né? A gente percebe que neste ponto da cidade, assim como ali nas proximidades da Cajazeiras, a gente percebe que não é só o trânsito de veículos, mas também a passagem de pedestres. Muitos pedestres nesse momento, as pessoas que vão se dirigir ali a uma parada de ônibus que tem próximo e também as pessoas que estão transitando neste momento, né, indo para o seu compromisso. A gente percebe uma movimentação também muito grande ali na rotatória do São Francisco, logo nas primeiras horas da manhã, de pedestres. O pessoal atravessando no local adequado que a gente sempre pede para a questão de segurança. O trânsito pela Avenida Castelo Branco, já bem intenso também nessas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Tá aí então, outros 4 pontos aqui da cidade, como é que está o trânsito neste momento. Alguns com fluxo um pouco maior, como lá na Avenida dos Holandeses, na ponte também de São Francisco, um pouco maior do que na Avenida Guajajaras e aqui na rotatória do São Francisco, na Avenida Castelo Branco. Para você já se organizar nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira também. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 26 minutos. E olha, o julgamento dos acusados de atear fogo em um ônibus aqui na capital, crime esse que resultou na morte da menina Ana Clara, entrou pelo 2º dia consecutivo. Quase 30 horas de julgamento, 6 anos para que os 5 réus no caso da morte da menina Ana Clara sentassem no banco dos réus. Foram denunciados pelo Ministério Público Jorge Amorim Santos, Wilderley Moraes, Wilton John Alves Araújo, Thalisson Vitor Santos Pinto e Laravardieri Silva. Eles são acusados por pelo menos 9 crimes. Homicídio triplamente qualificado, 4 tentativas de homicídio triplamente qualificado, organização criminosa, corrupção de menores, dano ao patrimônio e constrangimento ilegal. Hoje foram feitos os debates, agora está na fase da aquisitação.
onde os jurados vão votar as teses levantadas pelo Ministério Público e pela defesa. O julgamento deveria acontecer em maio deste ano, mas foi adiado depois que um dos advogados renunciou. Uma espera angustiante para quem precisa reviver a cena todos os dias. Vai fazer justiça, só isso que eu posso dizer, né? A justiça seja feita, a justiça de Deus seja feita, em primeiro lugar, né? E que, assim, os jurados, os promotores possam fazer a melhor escolha, né? E não só para mim que sofro, mas como para minha família. Juliane perdeu a filha em um dos atentados e é uma das 4 vítimas sobreviventes. Um dos acusados de ordenar os ataques em 2014 de dentro do presídio foi Ilderley, que na época estava preso respondendo pelo crime de roubo e tentativa de homicídio. A defesa dele, durante o julgamento, disse que as provas da autoria não são suficientes. Eu estou confiante no que tange ao resultado positivo para o meu constituinte, uma vez que eu combati veementemente, né, a fragilidade da prova, ou melhor, a inexistência da prova em relação à autoria por parte dele. Os 5 réus estão presos desde a época do crime. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando de segurança, já estamos aqui com o Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Olá, bom dia, Eduardo. Silvan, a gente segue falando sobre esse assunto, né? Tem atualizações aí, o julgamento ainda acontece, mas já tem alguns vereditos aí, já para informações atualizadas, né? Já foi lida a sentença, a juíza está só fechando a ata do fechamento da sessão do Tribunal do Júri Popular. Foram 2 dias, né, de sessão, a sessão entrou pela noite, varou a madrugada e terminou ainda há pouco com o veredito dado pelo Conselho de Sentença, a sentença lida pela juíza lá no fórum lá de São José de Ribamar. Ao todo eram 5 indivíduos que estavam sendo julgados pelo caso da morte da Ana Clara, aquela menina que morreu com 95% do corpo queimado naqueles ataques. Em 2014, dia 3 de janeiro de 2014, tem uma repercussão nacional, o caso dessa menina aí. Mais queimaduras na Juliene, que é a mãe da Ana Clara, a irmãzinha dela, e do Márcio Rony, né, que foi o cara que se transformou num herói em função de ter entrado no fogo para tirar a Ana Clara, mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver. Em função disso, o Márcio Rony tem sequelas até hoje. Não é? Ele não pode ficar exposto aos raios ultravioletas, essa coisa toda. Passar produto, medicamentos, medicamentos especiais que ele tem que usar. Então, em função disso, o Conselho de Sentença entendeu, absolveu um deles, né, um desses acusados. Um outro foi condenado a 5 anos de prisão, isso desses que executaram a queima dos ônibus, e 2 deles acabaram sendo condenados a mais de 50 anos de prisão, que são os casos aí, os mandantes, aqueles que estavam de dentro do presídio, de dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas, e deram as ordens, não é? Determinaram que os ônibus fossem queimados. Convém ressaltar que esses indivíduos, todos eles fazem parte de facção criminosa, né? Que seriam integrantes de facção, e naquela época as facções estavam querendo impor temor, medo, pânico na cidade, na população, justamente fazendo esse tipo de ação que foi, infelizmente, teve esse resultado trágico que foi a morte da Ana Clara. Eu lembro que foram, nessa época, muitos ônibus que foram queimados, muitos carros. Veículos de preços concessionários de energia e coisa, tudo atacados aí por esses bandidos aí. A situação estava bem delicada. A atualização ainda sobre esse caso a gente vai dar ao longo da nossa programação, certamente ao longo dos nossos noticiários. Agora, outro caso que teve grande repercussão, Silvan, e aqui eu chamo a atenção, que foi o caso de um assalto que terminou com a morte de um bandido, por pouco não foi uma tragédia ainda maior. Sim. O bandido chegou a disparar ainda dentro do ônibus, enfim, o policial militar que estava acabou reagindo ao assalto. Mas os casos que vem acontecendo aqui na região central da cidade, está no período de final de ano, a gente sabe que é um período complicado, e aconteceu mais esse caso aqui na região central de São Luís. E eu venho chamando a atenção do comandante-geral da polícia sobre essa situação do reforço do policiamento nessa região, não é? Nós já estamos praticamente no mês de novembro, dezembro está aí pertinho, isso, o pessoal vai às compras, há antecipação, empresas que antecipam o 13º, então muita gente vai às compras de forma antecipada, e aí você não vê aquele reforço mesmo do policiamento. Você vê que o cara assaltando o ônibus aqui em plena 7 horas da manhã, que foi esse assalto aí, eles embarcaram ônibus ali na pista. Lotado, muita gente. Ônibus lotado, Bandeira Tribuzzi, São Raimundo Bandeira Tribuzzi, esse ônibus anda lotado. Eles embarcaram ali na parada da creche, que fica aqui próximo, e anunciaram o assalto bem aqui, na subida da alça da ponte.
E um policial que estava na folga reagiu, o policial reage porque ele é treinado para reagir. E outra coisa, se o policial não reage, eles identificarem que ele é policial, ele é sumariamente executado. Sim. Entendeu? E aí é uma questão de sobrevivência, uma situação de sobrevivência. Eles chegaram a dar uma coronhada também no passageiro. Sim, deram coronhada em passageiro. Agiram com agressividade. Agrediram uma senhora que começou a passar mal, eles agrediram ela. E aí o policial se viu na incumbência de reagir. Atingiu esse assaltante, tem várias passagens dele, não é? Ele teve, infelizmente, a bala transfixou o tórax dele, atingiu a veia aorta, ele teve morte imediata. Os outros 2 fugiram, mas estão identificados, são moradores daqui, da região aqui do parque. A polícia fez buscas ontem, tentando localizá-los e não foram encontrados, mas é uma questão de tempo para que eles possam ser presos. E aí vem novamente a questão da discussão sobre a segurança aqui nessa região central da cidade. Já era tempo, já está passando da hora. Você vê que em plena região central da cidade, os caras foram assaltar uma joalheria, fizeram umas pessoas como refém durante 3 horas e infelizmente acabaram tirando a vida de um pai de família, um cidadão que estava lá. Infelizmente acabou levando uma bala perdida e acabou morrendo. Então já estão atrasados, já era tempo para eles estarem fazendo isso aí há muito tempo. Hoje eu vi a viatura percorrendo aqui esse trecho da Avenida Camboa, coisa que eu não vi há muito tempo, depois desse episódio aí. Tá ok, Silvão. Obrigado pela sua participação. Silvão Alves está conosco das 6 horas da manhã apresentando Bandeira 2. Obrigado, Silvão. Ok, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Ok, seguimos aqui com o Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 34 minutos e o governo federal anunciou ontem um programa para estimular a contratação de jovens entre 19 e 29 anos de idade. Entre as mudanças anunciadas, a flexibilização da regra de trabalho aos domingos. A Karina, de 19 anos, já conseguiu garantir a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. A jovem, que está há cerca de 5 meses no primeiro emprego, tem demonstrado disposição de sobra para se manter na função. Incrível, primeiro emprego e 19 anos, né? Tá trabalhando a primeira vez, muito esforço, muita dedicação e é isso que vai para frente. Nessa loja, no centro da capital, atuam cerca de 35 funcionários. Desse total, em torno de 70% são jovens, que estão tendo a oportunidade de aprender um ofício. A gente tem uma quantidade muito boa de jovens que trabalham com a gente. A maioria dos nossos funcionários, a maioria é primeiro emprego. O desempenho é muito bom, alguns já procuram pagar sua faculdade, já estudam à noite. E aí a forma vai melhorando a vida aqui, começando daqui. No início da semana, o governo federal lançou um programa que visa estimular a contratação de jovens. O verde e amarelo reduz entre 30% e 34% os custos para o empregador, incentiva o microcrédito e prevê mudanças jurídicas relacionadas a processos trabalhistas. O objetivo principal desse contrato de trabalho, denominado verde e amarelo, seria o incentivo para aquecer a economia. Esse incentivo que é a força do jovem a ser inserido no mercado de trabalho. E com isso, traria também algumas mudanças dentro do processo do trabalho, né? Dentre essas mudanças, as vantagens que as empresas teriam, que consequentemente traria reflexo dentro da legislação trabalhista. De acordo com o Ministério da Economia, o objetivo é gerar cerca de 1.800.000 empregos até 2022. O verde e amarelo também prevê a flexibilização dos trabalhos aos domingos. Isso já vem sendo discutido no Congresso, né? Mas o que prevê também o contrato verde e amarelo? Ele prevê que ocorra uma flexibilização do descanso semanal remunerado, que hoje acontece aos domingos, né? No entanto, haveria uma adequação entre a necessidade da empresa e a possibilidade desse jovem empregado trabalhar no dia. E aqui no Bom Dia Maranhão chegou a hora do quadro Trabalho e Emprego. E para falar sobre a medida provisória editada pelo governo federal, que trata da regulamentação do trabalho de jovens no país e o funcionamento do comércio aos domingos, eu estou recebendo a auditora do trabalho, Mônica Damos. Muito bom dia, Mônica. Bom dia, Eduardo. É uma satisfação estar aqui. Tá ok. Obrigado, Mônica, mais uma vez participando aqui conosco para falar sobre um assunto de extrema importância. Sim. Que já vem sendo debatido ao longo de alguns anos aqui no país, que é essa questão da geração de emprego. Vamos conversar sobre essa questão desse projeto de tentativa de inserção de jovens no mercado de trabalho. O que muda e qual a expectativa que você vê nessa questão de contratação de jovens? Isso. Ontem nós tivemos a medida provisória 905
que estabelece, ela é uma medida provisória grande, que ela tem duas... Ela é bem abrangente, Ela né? é bem abrangente, exatamente. Ela tem duas grandes frentes. A primeira frente é criar o contrato de trabalho verde e amarelo, que tem justamente esse objetivo de estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos, o primeiro emprego formal de jovens entre 18 e 29 anos. E tem uma segunda vertente também da medida provisória, que são algumas alterações na CLT, na consolidação das leis do trabalho. E aí a que se destaca é justamente a possibilidade, a autorização para o trabalho aos domingos e feriados em todos os setores da economia. Você vê como positiva essa mudança da questão dos trabalhos que podem ser realizados aos domingos e feriados, ou você vê uma sobrecarga para o trabalhador? Eu estou falando aqui em nome também dos auditores fiscais, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Na nossa concepção, essa é mais uma medida que vem precarizar o mercado de trabalho, na medida em que, quando você autoriza de maneira indiscriminada para todos os segmentos, serviços, indústria e comércio, o trabalho aos domingos e feriados, você, na verdade, está afetando a dinâmica familiar. Porque os dias de feriados e domingos são os dias em que normalmente as famílias se reúnem. Principalmente as mães trabalhadoras, é o dia em que elas têm para estar no convívio familiar. Então, na verdade, essa medida, essa autorização, ela afeta diretamente essa questão do convívio familiar. Porque você percebe que hoje em dia, em alguns feriados, alguns domingos, quando são datas comemorativas, sim. há um acordo entre os empresários Sim. e os funcionários, mas essas são datas específicas, São não é datas... de forma liberada. Não, né? Exatamente. No caso do trabalho aos feriados, por exemplo, as convenções coletivas de cada categoria definem previamente quais serão aqueles feriados onde vai ser possível o trabalho. E quando há trabalho nos dias feriados, esse trabalho tem que ser remunerado em dobro. O trabalhador tem direito a receber aquele trabalho como hora extra de 100%, a não ser que a empresa conceda um outro dia de folga. Com a aprovação dessa mudança, ele vai perder Com a aprovação, esse benefício, não. né? Ele vai ter que... O trabalho fica previamente autorizado, mas de qualquer maneira, caso ele trabalhe no feriado, ele tem que ter o recebimento de hora extra 100%, ele tem que receber aquele dia como trabalho em dobro, ou então ele tem que ter um outro dia para compensar, uma folga compensatória daquele trabalho feriado. Agora, em relação a essa questão dessa medida usada, 1.800.000 jovens que devem ser inseridos, pelo menos dentro da previsão, uma expectativa, uma estimativa, nos próximos 3 anos, 1.800.000 jovens de 18 a 29 anos de idade. Como é que vocês têm analisado esse número e essa entrada, essa inserção desse público no mercado de trabalho? Olha, para nós, para o Sindicato Nacional, a questão da geração de emprego é, antes de tudo, uma questão de crescimento econômico. É isso que nós entendemos na nossa concepção que está faltando. É uma política nacional consolidada, intensa, consistente, direcionada para a criação de trabalho, para a criação de postos de trabalho. Já que isso não acontece, nós temos algumas medidas como essa que podem, de fato, facilitar a geração de postos de trabalho, mas na nossa concepção isso não vai ter um impacto significativo. Agora, quais são os aspectos gerais desse programa? Ele é direcionado para jovens entre 18 e 29 anos, jovens que terão o seu primeiro contrato de trabalho formal, ou seja, com a carteira de trabalho assinada. E a lógica que sustenta esse programa, o contrato de trabalho verde e amarelo, é justamente reduzir o custo da contratação. E vai reduzir o custo da contratação na medida em que os empresários que irão contratar esses jovens não terão que recolher a previdência, ok? Então, eles estarão isentos de recolher a previdência sobre esses jovens. O percentual de recolhimento do FGTS cai de 8% para 2%. São contratos de trabalho por prazo determinado de até 2 anos, ou seja, quando eles forem... Temporário, né? É pré-determinado. Quando eles acabarem, não haverá o pagamento do aviso prévio, tá certo? E contratos de trabalho cuja remuneração seja de até R$ 1.500. Nós entendemos, na nossa concepção, ele vai facilitar. Aquele empresário que já está pensando em contratar mais empregados, porque o seu negócio já está crescendo, ele já está vendo a sua demanda ampliar, ele vai facilitar a contratação, mas nós não entendemos que ele tenha esse poder de gerar novos postos de trabalho, porque na verdade o empresário só contrata na medida que ele tem uma expectativa de que haja demanda para o seu negócio e que esse aumento da demanda justifique novas contratações. Essa é a lógica. E claro, da obviamente, economia. Pensando também na lucratividade, isso é óbvio também. Exatamente, porque de qualquer maneira, muito bem, isso que você falou, ainda que ele tenha custos reduzidos, ele vai ter custos, ele vai ter que pagar o salário desses trabalhadores, ele vai ter que pagar o vale transporte.
Entende? Então, ele só vai contratar na medida em que ele tem uma expectativa de lucro. E essa expectativa de lucro, ela só acontece quando a economia está crescendo. E aí é que falta realmente a política do governo na promoção dessas políticas de crescimento. Mônica, esse é um assunto certamente que rende um debate muito extenso. É um assunto novo e certamente a gente vai voltar a falar sobre esse assunto em outras oportunidades. Sem dúvida. É um tema muito extenso que rende muita discussão, mas eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso quadro de Trabalho e Emprego. Mônica Damos, conversamos aqui, auditora do trabalho. Muito obrigado. Obrigada. E no próximo bloco, após convite do MDB, Juiz Madeira pode se filiar ao Solidariedade para disputar as eleições em São Luís. Os bastidores da política com o Diogo Trim. E mais, como tornar a vaga temporária como definitiva. Aqui no estúdio eu recebo Darlene Reis para falar justamente sobre esse assunto, a importância também desse assunto, ainda falando sobre essa questão de trabalho e emprego. Agora são 7h43. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta agora às 7h46 e com a aproximação do fim de ano já teve início a temporada de contratações temporárias. Mas como tornar essa oportunidade em um trabalho, um emprego fixo? Para falar sobre o assunto, essa expectativa, eu estou recebendo Darlene Reis, que é consultora organizacional e especialista em recrutamento e seleção. Muito bom dia, Darlene. Bom dia, Eduardo. A gente segue falando sobre esse tema importante, que é a questão do trabalho e emprego. A gente sabe que as contratações temporárias já começaram, até o final do ano ainda vai ter bastante, somente no setor de comércio, setor varejista. Queria que você falasse primeiramente, a pessoa que foi contratada, claro que todo mundo quer trabalhar, quer começar o ano trabalhando, até falei no início do jornal. O que ela pode fazer de importante, como é que deve ser o comportamento dela para que esse emprego fixo, esse emprego temporário se mantenha aí, que se torne um emprego fixo? Certo. Eduardo, a palavra de ordem seria dedicação. Que esse profissional, ele realmente se dedicasse às suas atividades dentro da empresa, né? E dentro dessa questão, os resultados que ele vai apresentar ao longo do período que vai ficar na empresa. Então, a sua proatividade, a sua iniciativa, as suas sugestões, para que ele possa se destacar frente aos gestores da empresa. Agora, sempre tem uma preocupação nessa questão de comportamento, a pessoa acaba de chegar, ela fica naquela dúvida, nossa, como é que eu devo me comportar? Tem algum limite? Você disse que tem que ter proatividade, tem que ter dedicação, mas tem algum limite para ela não extrapolar e não acabar, de repente, entrando no espaço de uma outra pessoa, ou de repente não acabar quebrando o limite de um outro funcionário? Tem algum limite para isso? Esse limite é a questão daquilo que é razoável desse colaborador fazer. Se ele está vendo que em alguma situação ele pode contribuir com as suas sugestões, ele vai ao seu superior imediato e conversa com ele, ou conversa com o próprio colega de trabalho para saber como é o ambiente daquela empresa, como é que as pessoas se comportam e a sua própria percepção do ambiente. Então é interessante que ele trabalhe a sua comunicação, que ele tenha um bom relacionamento, tanto com os seus colegas de trabalho, quanto com os próprios clientes, e que ele mostre realmente iniciativa na hora de resolver qualquer questão, qualquer solicitação dentro da empresa. A questão dele ser contratado de forma fixa, não de forma temporária, o determinante é o comportamento que ele vai ter durante esse período temporário, né? Muito. Hoje as empresas são contratadas por suas competências, mas são demitidas por seus comportamentos. Então, quanto melhor nós desenvolvermos os nossos comportamentos, né, a nossa comunicação, a nossa proatividade, o nosso relacionamento com as pessoas, mais chances nós temos de permanecer nesse trabalho que é temporário. Porque algumas das causas de você ser contratado temporariamente, ou você está substituindo alguém que tirou férias ou foi afastado, ou o aumento dessa demanda que é gigantesca. Então, realmente, a palavra temporária, você já sabe quando entra e quando você vai sair. Mas como todas as pessoas querem garantir o seu espaço no mercado de trabalho, vai depender muito delas, das suas atitudes para permanecer de fato. E isso é um fator emocional que interfere de fato, a gente sabendo que a gente entra numa data e vai sair naquela determinada data.
tem a incerteza se vai continuar no mercado de trabalho. E isso, de fato, é um fato emocional que pesa. Mas em relação a essa questão do relacionamento, quando você fala relacionamento, você fala do relacionamento interno e também externo, ao público, né? Os dois. O público interno, que são os seus colegas de trabalho, são seus clientes internos, e os clientes externos, os que vêm até a tua empresa. Então, a gente precisa saber como se relacionar com esses dois públicos, porque a nossa atividade, o nosso trabalho, ele depende da nossa comunicação, ele depende do nosso atendimento. Você tem que fazer até diferença entre o que é tratamento e o que é atendimento. O tratamento é a forma cordial como você vai receber aquele cliente, é o cumprimento, é o sorriso. E isso independe da área que você trabalha, independe né? de qualquer área. E o atendimento é realmente solucionar a necessidade do teu cliente. Então você está ali para servi-lo de fato. O meu cliente, eu preciso servi-lo. Eu preciso deixá-lo satisfeito para que ele retorne à minha empresa. E isso vai levar em consideração os resultados que eu apresento. Então aquele período que eu fiquei na empresa, mesmo sendo temporário, quais foram os resultados que eu gerei para aquela empresa. Certamente, se eu conseguir estabelecer um relacionamento, se eu conseguir aumentar o número de vendas, se eu me coloco proativo nas situações, as minhas chances elas aumentam consideravelmente. E aí aquele gestor que tem um bom poder de observação, ele, opa, esse aqui eu não posso dispensar. Né? Óbvio que você não vai conseguir contratar todos os temporários, a demanda é muito alta e a gente sabe o limite orçamentário das empresas, mas enfim, eu preciso fazer a minha parte e me tornar competitiva nesse cenário. Até porque essa questão da contratação também depende muito da demanda, né, que vai ser ofertada. O empresário também verifica isso, né? Isso, exatamente. A gente sabe que final de ano, sem dúvida, né, há trabalho para muita gente. Então, são experiências e oportunidades que a gente tem em mãos. Então, a gente precisa realmente se desenvolver. Conversei aqui com o Dari Reis, muito obrigado. Tenho certeza que foram dicas importantes para o pessoal que ainda está em busca do emprego temporário, as pessoas que de repente já conseguiram essa vaga de emprego, que vão se transferir aí, vão continuar com o emprego fixo. Eu tenho certeza que foram dicas aí bem proveitosas. Muito obrigado, Dari. Obrigada, Eduardo. Bom dia. Bom dia para você, boa quarta-feira. Obrigada. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, e as mudanças propostas pela reforma tributária foram tema de um debate na Assembleia Legislativa do Estado. A ideia é proporcionar aos maranhenses a discussão de importantes temas nacionais. Eu acompanhei as discussões no Legislativo Estadual. O encontro reuniu especialistas na área econômica, autoridades políticas e foi aberto ao público, já que o debate era sobre um assunto de extrema importância e que vem sendo discutido em todo o país, que é a reforma tributária. Fundamental é isso, se analisar a proposta que tramita no Congresso Nacional, que visa a promover justiça tributária, coisa que hoje não acontece no país e que a reforma que é tida como a versão oficial também não contempla. Este foi apenas o primeiro ciclo de palestras O Maranhão Discutindo Brasil. Na ocasião, o público teve a oportunidade de tirar dúvidas a respeito de reformas que tramitam ou já foram aprovadas no Congresso, que interferem diretamente na vida da população brasileira, a exemplo das reformas previdenciária e trabalhista. Os economistas explicaram que há pontos de mudanças que podem ser benéficos à população, mas há outras medidas prejudiciais ao povo brasileiro, principalmente aquelas pessoas mais pobres do país. Em média, uma pessoa que ganha 300, 400 mil reais por mês paga de imposto de renda pessoa física cerca de 3, 4%. Enquanto uma pessoa que ganha 4 mil reais, 5 mil reais, né, com carteira assinada, é descontado 27,5% na fonte, né? Então, esse é um exemplo de uma medida que nós temos que avançar. Este foi apenas o pontapé inicial dado pela Assembleia. Outros ciclos de debates ainda serão promovidos pela Casa. Nós precisamos e vamos levar todas essas discussões ao Brasil para que, no caso do Maranhão, o cidadão e a cidadã possa conhecer aquilo que está sendo apreciado no Congresso Nacional e possa acompanhar o voto no impacto que isso tem na vida das pessoas. E a gente segue conversando sobre política. Já estamos aqui no estúdio com o John Coutrinha. Muito bom dia, John. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, o Madeira, né, o juiz Madeira, que é um pré-candidato também, pelo que se discute, né, nos bastidores da política, o juiz Madeira, por enquanto, né, ele pode se filiar ao Solidariedade. Ele havia recebido o convite do MDB, mas pode tomar outro rumo aí na disputa, aí nessa pré-candidatura à Prefeitura de São Luís, né? Exatamente. O juiz federal José Carlos do Vale Madeira, ele aí pode
né, lançar sua candidatura a prefeito. O que acontece? Ele ainda é juiz federal, para isso ele teria que sair, né, do judiciário e, portanto, depois disso se filiar a um partido, ou seja, aí, e no caso, 2 partidos aí já foram cogitados, o MDB e agora o Solidariedade. Solidariedade ontem, esse anúncio foi feito pelo presidente estadual Simplício Araújo. Simplício é o presidente estadual do Solidariedade e ele fez esse anúncio ontem ao programa Ponto e Vírgula aqui da Difusora FM e disse o seguinte, que hoje vai sentar tanto com o juiz federal José Carlos Vale Madeira quanto com o deputado Iglesias Moisés. Então, olhando as imagens aí, só para explicar para as pessoas, porque o Iglesias também saiu do PDT e o caminho dele pode ser Solidariedade. Exatamente. Para deixar bem claro. Isso, então, o Iglesias, tanto o Iglesias quanto o juiz federal José Carlos Vale Madeira, eles podem aí, portanto, aí ser o nome do Solidariedade para disputar a prefeitura de São Luís. O que acontece? O Simplício receberá tanto o deputado Iglesias quanto o juiz Madeira hoje e pode, viu, Eduardo, pode bater o martelo. Eu conversava ontem com o Simplício e perguntava para ele se o partido já decidiria isso, como é que seria, né, feito essa definição pela escolha do nome entre o Iglesias e entre o Madeira. E o Simplício me disse que aquilo que for melhor para o partido, para os interesses do partido, para o projeto Solidariedade do Maranhão, em São Luís, claro, será este nome escolhido. E isso pode acontecer hoje, ou seja, diante das conversas, tanto com o doutor Iglesias quanto com o juiz federal Madeira, pode, portanto, aí bater o martelo em qual seria, portanto, este nome a disputar a prefeitura de São Luís pela Solidariedade. Lembrando, como você falou bem no começo, né, no início, o juiz federal José Carlos Vale Madeira foi convidado também pelo MDB. O MDB é outro partido também que já sondou ele e pode, portanto, aí ter ele para disputar a prefeitura de São Luís. Vamos aguardar, acompanhar o desfecho hoje. A gente vai ter novidades aí ao longo dos dias. John, agora falando aí no cenário nacional, o presidente Jair Bolsonaro, ele deve sair mesmo do PSL, deve deixar o PSL, ainda tem uma crise muito grande interna dentro do partido do presidente e deve inclusive criar um outro partido, né? Ontem, a gente falava que ontem pela manhã dessa reunião e se confirmou essa reunião pelo período da tarde. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um novo partido, Aliança pelo Brasil. O que acontece? É um partido que ainda não existe, né? Tá aí a logomarca dele aí. Já foi divulgada a logomarca desse partido e precisa, Eduardo, para a criação desse partido o seguinte, 500 mil assinaturas, já estão até se mobilizando nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, pelas assinaturas digitais, né? Aqueles que têm certificado digital podem fazer essas assinaturas digitais, ou seja, 500 mil assinaturas, no mínimo em 9 estados. Então é claro que há uma mobilização grande, isso tem que ser feito, o registro desse partido, até no mês de março, ou seja, 6 meses antes da eleição, março, abril, para a criação desse partido. Por enquanto, o presidente disse que cerca de 30 deputados federais de uma bancada de 53 deputados devem sair do PSL e ir para esse novo partido. E um senador, já se desfilhou, que foi o filho dele, Flávio Bolsonaro, também ir para a Aliança pelo Brasil. O presidente pediu cautela neste momento, disse que não é hora dos deputados brigarem, né, com o PSL e aguardar a criação do Aliança pelo Brasil, novo partido do presidente Jair Bolsonaro, que vai aí ser agora, né, criação de estatuto, recolher as assinaturas, portanto, aí é aguardar. O que acontece? Está em jogo também no PSL aí, se eles vão conseguir, viu, Eduardo, aí, o fundo eleitoral e tempo de televisão, porque o PSL, juntando tudo, fundo eleitoral, fundo partidário, é algo em torno de 350 milhões. Então isso, claro, o presidente pediu aí que não crie nenhum clima de instabilidade e até aguardar a criação desse partido. Tá ok, John. Te convido para encerrar o jornal aqui hoje com a gente. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. O Diogo Tri vai estar de volta amanhã falando sobre política e, claro, vários outros assuntos. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, continue acompanhando a programação da TV Difusora. O Bom Dia Maranhão encerra por aqui. A todos, uma ótima quarta-feira.